Bom, então, eu vi que tem algumas pessoas que são de fora da faculdade, né, da FMJ, então só para falar rapidinho, quem está organizando essa roda de conversa é o Projeto Novo Olhar, né, que somos nós da gestão, algumas das pessoas que estão aí com a câmera aberta, e a gente faz, é um projeto de extensão da faculdade, então temos alunos voluntários, em conjunto com alguns médicos voluntários também, e a gente faz alguns atendimentos para pessoas em situação de rua, lá no SOS, na Casa de Passagem, que é o pessoal, a Me e o Felipe, que estão ali com o Paulo na câmera, que a gente chamou aqui para vir hoje. E daí a gente vai lá toda semana, quando a gente não está de férias, quando a gente está em quarentena, né, em pandemia, e a gente faz o atendimento lá para eles de uma maneira bem empática, dando um acesso muito grande que às vezes não está tão presente, infelizmente, ainda nos atendimentos gerais de saúde em todos os lugares, né? E é justamente com isso que a gente trabalha, né? Com trazer essa visão diferente para essas pessoas que fazem parte do dia a dia, tanto quanto qualquer outro paciente. Então, daí hoje a gente pensa, aliás, hoje não, né? Algumas semanas atrás já a gente vem postando no nosso Instagram, quem não segue, segue lá o Instagram do projeto. A gente vem postando alguns relatos de alguns voluntários, então alunos da faculdade que vão na casa e fazem os atendimentos e lembram de algumas histórias que passaram quando estavam atendendo o pessoal em situação de rua lá na casa de passagem, lá no SOS. São histórias muito legais, são histórias muito chocantes e que ficam gravadas mesmo na nossa cabeça. Só que daí a gente pensou de como fazer isso de uma maneira para impulsionar ainda mais o protagonismo que tem que ter as pessoas que realmente são as donas dessas histórias mesmo, né? Que são as pessoas que a gente atende. Então, pensando nisso, a gente pensou em organizar essa roda, que é uma roda mais livre, assim, de tema, e diferente das últimas duas rodas que a gente teve, né? Que é justamente para a gente ouvir um pouco as pessoas falando por si mesmas, falando um pouco mais da história delas. E por isso a gente chamou aqui hoje a Alicia, que vai aqui falar com a gente hoje. Dá um oizinho só para o pessoal te ver. Aí, tudo bem? A Alicia que a gente chamou. E o seu Paulo, né, que está com o pessoal da Casa de Passagem ali, com a Melina, com o Felipe. Também dá um joia aí pra gente. Aí, obrigado, gente. E é isso, então. Agora a gente vai passar a bola para vocês. Acho que a gente pode começar com a Alicia. A gente já deu uma conversada com ela no começo dessa semana, né? E vamos lá, então. Alguém, pessoal aí da gestão, quer puxar aí alguma coisa? Queria agradecer, primeiro, Alicia, por ter topado o nosso convite. E a gente queria saber um pouco mais da sua história, saber de onde você veio, qual o caminho que você seguiu até onde você está hoje, e se você já esteve em situação de rua, e como foi para você passar por essa experiência. Bom, vamos do início, né? Eu me chamo Alicia Talma, sou nascida na cidade de Jacarezinho, Paraná, e sou profissional do sexo há 20 anos. Eu morava no Paraná com minha família, num sítio. Aí eu comecei a, a querer sair de casa, mais ou menos, uns 14, 15 anos. Aí eu não tinha como sair de casa, sabe? Eu tinha que inventar alguma coisa para sair de casa. Aí inventei que eu fui trabalhar com um grande cabeleireiro no Rio de Janeiro, Jacques Janine, que eles nem conheciam, né? Eles acreditaram. Aí eu comecei minha trajetória lá. Mas antes eu saí do Paraná, ou por quê? Por mim eu teria virado trans lá mesmo. Mas, como eu disse para vocês na semana passada, é muito difícil. A minha cidade é pequenininha, 45 mil habitantes, conservadora. O preconceito da minha pessoa começou dentro da família, sabe? Com meu pai, minha mãe e minha irmã me apoiavam, mas para pai é mais difícil, né? E começou aquela pressão, né? Aí, com 7 anos de idade, eu peguei, estava todo mundo na sala assim, assistindo, aí eu resolvi contar, assumi para todo mundo que eu era gay. Falei para todo mundo, com 7 anos de idade. Em geral, foi um choque. Minha mãe com a minha irmã não, né? São mulheres, compreendem mais. Mas meu pai ficou chocado. Aí, como eu era criança, nisso, quando ele ficou sabendo, aí durante os anos, ele foi tentando me oprimir, né?
Aí a gente virou numa guerra constante, não de brigar, de se agredir, não. Mas eu afrontava ele e ele, acho que lá no início ele não entendia as coisas, ele tinha vergonha do que as pessoas iam dizer dele, do que as pessoas iam falar por mim. Misturava aquele turbilhão de sentimentos, né? Aí eu resolvi fazer isso. Aí eu fui sair de casa com 16 anos, fui trabalhar em Jacarezinho, a cidade ao lado, 16 quilômetros, de auxiliar de cabeleireiro. Aí lá no salão conheci umas meninas, eu já tinha na minha cabeça em virar trans, sabe? Eu não pensava ainda em ser profissional do sexo, mas em ser trans eu sabia. Mas é meio caminho andado, né? Aí eu conheci as meninas lá, conheci as meninas que faziam programa. Aí eu comecei. Aí eu pensei bem, falei, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Entre família, sociedade, parentes, a pressão era demais. As pessoas não deixavam eu respirar, não deixavam eu viver a minha vida. Então aí eu fui viver ela. Aí parti para o Rio de Janeiro. Lá eu comecei a fazer programa. Aí no Paraná eu já tinha tomado algumas ampolinhas de hormônio, mas lá no Rio mesmo eu comecei minha transição a tomar hormônio. E aí eu comecei, iniciei o pontapé. Oi, Alícia. Oi. E quando você foi para o Rio, já tinha algo planejado, assim? Você sabia para onde ir ou você foi, tipo, sem saber? Já assim que em toda cidade que você vai, hoje em dia, antigamente as pequenininhas não, eram as capitais, né? Mas hoje qualquer cidadinha que você vai, tem uma pensão para trans. Inclusive eu tenho um grupo que chama Pensionatos pelo Mundo. São casas de trans que hospedam trans e travestis que fazem programa, sabe? E eu já saí lá do Paraná toda esquematizada, para a casa da cafetina certinha, afinada Áurea, que naquela época a Bambambam do Rio de Janeiro era afinada Áurea. Aí as meninas lá do Paraná, uma me deu uma bolsa, outra me deu um sapato, a outra me deu roupa feminina, outra me deu uma peruca, uma pagou minha passagem, a outra me deu R$ 300 para eu iniciar lá, que a diária antigamente era 20 por dia, era proibido atrasar. E eu já tinha o lugar certinho para ficar. Eu cheguei no Rio, desembarquei, já foi a gerente da Capitina me buscar para ir para casa dela. Aí eu iniciei. E daí, Alicia, só para a gente entender, né? Então, para o pessoal linkar na cabeça deles, você já foi uma pessoa que esteve em situação de rua? Já. E isso há 8 anos atrás, aqui agora. Isso eu estou falando de 18 anos. A minha situação de rua foi há 8 anos atrás agora. Entendi. E como que foi essa passagem de você ter aí você tinha uma ocupação, né? Você era profissional do sexo e tudo mais no Rio de Janeiro. E como que foi essa transição de você estar no momento que você estava ganhando o seu dinheiro, você estava conseguindo pagar as suas coisas e você foi parar em situação de rua, né? Não ter mais nada ali com você. Então, aí se passaram os anos, me tornei trans, fui seios, bunda, peito, perna. Aí, em 2005 eu morava em Sorocaba. Aí eu resolvi ir para uma determinada cidade, sabe? Que eu não quero falar o nome. E eu cheguei nessa cidade, eu conheci a cafetina de lá, uma pessoa muito boa. Até então eu achei que era boa, maravilhosa. Aí eu falei assim, quer saber? Eu estava planejando voltar para o Paraná, para minha casa, ver minha família. Eu falei, eu vou sair de Sorocaba, eu vou ficar uns tempos aqui em Ribeirão Pires, aqui na casa da minha amiga, e tem uma amiga lá, que eu tenho uma amiga muito querida lá em Ribeirão Pires, sabe? Eu falei, depois eu vou para essa determinada cidade. Peguei e fui para essa determinada cidade. Aí cheguei lá, eu fiquei 5 anos lá nessa cidade. Aí depois de um ano que eu estava lá, eu me dei muito bem com a Cafefa, ficamos muitas amigas. Eu realmente acreditei que ela era minha amiga. Virei gerente dela durante 5 anos. Aí, de 5 anos para 6, eu tive um problemas fortíssimos, sabe? Eu tive um problemas com drogas nessa determinada cidade, fortíssimo. Mas até então, sabe, eu era uma pessoa firmeza, maravilhosa, nunca tinha dado problema para ela, sempre ajudei ela. Mas quando eu realmente precisei de ajuda, você sabe que daí eu fiquei surpresa, quando eu precisei de uma ajuda de verdade, ela e a cidade inteira viraram as costas para mim. Viraram as costas para mim, sabe?
Comecei a entrar em depressão, ninguém me ajudava, me deixaram a Deus dará, sabe? Eu comecei a ficar em depressão. Mas entrei numa depressão numa determinada rapidez, que foi uma coisa assim da noite para o dia. No outro dia eu já amanheci péssima. O que ela fez? Ela me jogou para fora. Me jogou para fora, ficou com 7.000 reais meus. Como ela era muito poderosa lá, ninguém ia ficar do meu lado. Ela convenceu todo mundo a ficar do lado dela, né? E eu péssima, super para baixo. Aí o que aconteceu? Arrumei minhas malas, as poucas coisas que eu tinha lá. Tinha uma grande amiga minha lá que estava hospedada na casa dela, que mora em Araras, que tinha carro. Ela falou: Ali, se você quiser, ela ficou com dó de mim. Eu te dou uma carona até onde você quer ir. Aí eu falei: ai, mulher, você me leva para Limeira, que lá em Limeira eu tinha uma grande amiga minha, de coração. Ela me levou até em Limeira. Cheguei em Limeira, eu não sei o que aconteceu, porque fazia uns 2, 3 anos que eu não via essa amiga minha. Eu não sei o que aconteceu com ela, se ela me estranhou, porque ela só. Até então, ela só tinha me visto no auge, né, da coisa. Ela não tinha me visto lá embaixo. Não sei se ela se assustou, ou se, na verdade, nunca foi minha amiga mesmo, que essas coisas é complicada. Só sei que ela não quis me receber também. Aí eu caí na rua. Aí eu fui para cair na rua, ó. Aí eu peguei o trem. Peguei um trem, menina, quase em movimento, de desespero. Não peguei assim, cheguei na plataforma e comprei a passagem. Assim, no meio dos trilhos, o trem andando devagarinho saindo, eu embarquei no meio daqueles vagão e deixei a vida me levar. Num determinado ponto, chegou aqueles. Não sei como é que chama aquele povo, fica olhando quando o trem para, que eles vão vistoriar para não ver se tem gente clandestina, né? Aí o moço me encontrou lá, fez eu descer. Onde eu estava nessa altura? Em Araraquara. Aí por ali eu fiquei. Conheci uma praça imensa central que tem lá. Conheci um povo lá que ficava nessa praça e a partir dali começou a minha situação de rua. Aí nessa praça tinha uma grande igreja maravilhosa, linda igreja. Eu dormia todos os dias no cantinho da igreja, na entrada, assim, onde os fiéis entravam. Mas daí o menino cuidava da igreja e falava para mim que todo dia às 7 eu tinha que sair, que chegava responsável. Eu falava, tudo bem. Aí eu comecei essa vida minha ali. Então, só para introduzir também o Paulo na conversa, né? Seu Paulo, você está ouvindo a gente bem? Joia. Pode falar. Tá, estou ouvindo. Então, tá bom. Então, só para a gente também conhecer um pouco mais do senhor, se quiser se apresentar rapidamente, né? Falar onde você é, onde você nasceu, algumas cidades que você passou uma breve trajetória. Bom, eu sou de Brasília, estou vindo de Brasília, passei por Franca, sou encarregado de ferragem, sou armador. E hoje eu estou desempregado porque acho que por causa do coronavírus, tudo fechado, mas estou em situação de rua ainda. Estou parado aqui pelo SOS, mas por enquanto estou em situação de rua. Tenho 2 filhas, entendeu, que moram no Brasil. Boa tarde. Estão esperando por mim. O que eu estou precisando de estar trabalhando, para tudo melhorar. E só para entender, então, o senhor era de Brasília, isso? E suas filhas, que você falou, elas estão em Brasília, continuam em Brasília. Tá, sim, tá com a minha mãe. Porque a guarda delas é minha, né? Tá com a minha Entendi. mãe, eu saí do objetivo de estar trabalhando, arrumar emprego, que estava tudo parado. Mas só que aconteceu esse negócio de pandemia, fechou tudo. Você vai na agência, está tudo parado, manda o currículo para o e-mail, que dá para mudar. E vou tentando arrumar alguma coisa para fazer. E então, antes dessa, né, toda essa pandemia, esse coronavírus, o senhor estava empregado, estava trabalhando com alguma coisa? Estou desempregado 1 ano e pouco. O que eu faço? Eu trabalho por conta também, mas está tudo parado. Eu consigo Seu trabalhar Paulo, aqui. Opa, é a primeira vez que o senhor está em situação de rua? eu já tive, mas só foi pouco tempo, entendeu? Eu não fico muito tempo na rua. Eu tento só quando saio para um lugar, chego no lugar. Aí acontece, entendeu, de estar do jeito que está, mas já passei por situação de rua também, 80 e pouco, já passei indo para Porto Alegre, porque eu trabalho fora, eu não trabalho só em Brasília. Se tiver serviço, eu vou para qualquer lugar. O problema é que não está tendo.
Já tive umas 2 ou 3 vezes em situação de rua. E, senhor Paulo, o senhor perdeu o contato com a sua família, com a sua mãe, suas filhas? Não. Eu converso com elas. Ah, entendi. Continua mantendo contato. Eu estou aqui para procurar emprego, né? Não estou fugindo. Eu estou em casa, não tenho vício, entendeu? É por causa só do emprego mesmo. Entendi. E aí, dessa vez, o senhor foi parar ficou em situação de rua por desemprego. Por causa Entendi. só do emprego mesmo. Uhum. E faz quanto tempo mesmo, seu Paulo, que você está em situação de rua dessa vez? Quase Um ano? Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Quer dizer, vou colocar tudo, vai dar um ano e pouco, vamos colocar um ano. Entendi. E antes de chegar ao SOS, como o senhor estava fazendo para se alimentar, tomar banho? Passei por uma casa de passagem franca de Brasília para cá, e tem um pouco de Brasília também. O problema é que eu não queria ficar em Brasília, entendeu? Eu queria um outro lugar, porque eu fui criado em São Paulo. Eu nasci em Brasília, mas fui criado em São Paulo. Eu conheço muito bem o Jundiaí. Sempre me dei muito bem aqui. O problema é só o problema de estar desempregado. Porque se você estiver empregado, você consegue se organizar. Empregado não tem como se organizar. Você pode, se você pedir, você vai pedir, vai ganhar alguma coisa, mas não é a mesma coisa, a dignidade não é a mesma. Você pode chegar ali, você ganhar R$500, não vai resolver de nada, você vai ter aquilo lá direto todo mês. Então, você precisa estar trabalhando para você conseguir se organizar, arrumar um lugar para você ficar. E aí por diante, aí vida que segue. Entendi. Obrigado, seu Paulo. Acho que deu para a gente ter uma ideia de duas histórias muito diferentes, eu acho, que acabaram aí por algum momento se encontrando, no sentido de eles não se encontraram, mas foram histórias que levaram para um certo lugar ali em comum, né, que foi a situação de rua. E então a gente pode ver que é um negócio que não tem padrão mesmo, né? Eu acho que isso que é um negócio, são motivos sempre muito diferentes, e é por isso que é tão importante a gente escutar as pessoas quando elas estão nessa situação tão vulnerável, né? Que é um momento que as pessoas estão muito vulneráveis, eu imagino, pelo menos eu percebo isso. E eu acho que a gente escutar tudo, desde uma história, não só o problema da pessoa, naquele momento é importante também. A Bia, acho que estava com uma pergunta aqui. Você quer falar a sua pergunta, Bia? Ou quer que eu leia? Se você quiser falar, pode falar. Oi, seu Paulo, tudo bem? Eu queria saber como que aconteceu mais ou menos a sua trajetória em relação à sua chegada em Jundiaí. O senhor já tinha alguma proposta de emprego ou quando saiu de Brasília? Ou a vida foi te encaminhando até aí? Como que foi isso? Não, eu vim direto para procurar emprego em Jundiaí. Como eu falei, eu já me dei muito bem com ele. É um lugar que eu sei me virar. Quer dizer, todo lugar me vira. Mas é um lugar que sempre me acolheu. Todas as vezes que eu passei por aqui, eu me dei bem. Agora eu não estou ocupando a cidade. É porque a circunstância que está hoje, está todo mundo trabalhando. Você pode andar pelo centro, pode andar em qualquer lugar, você vê que não é a mesma coisa, está tudo parado. Então, quando eu vim de Brasília para cá, eu vim para ficar aqui, arrumar um emprego e estabilizar aqui de novo. Eu já morei 7 anos aqui. Eu me dei muito bem aqui. 7 anos, como passei aqui, foi 7 anos bons. Tinha serviço, morava bem, eu vivia, não, mas vivia bem. Na casa, tinha serviço. Então, já vim de Brasília nesse intuito, de arrumar um serviço e estabilizar em Jundiaí mesmo. Não sei se eu vou conseguir, mas o intuito é esse, a intenção é essa. Seu Paulo, a Thaís também fez uma pergunta para o senhor. Ela perguntou se a família do senhor sabe que o senhor está em situação de rua ou já esteve. Olha, de vez em quando eu tento não passar que eu estou em situação de rua. Eu falo que eu estou vamos falar, numa pensão.
Porque o problema da rua eu não quero levar para lá. O problema que eu tenho na rua, eu tento resolver na rua mesmo. Não tento passar para lá para não deixar elas preocupadas. Então, eu tenho que desdobrar. Nesse ponto, eu tenho que desdobrar e falar, não, estou resolvendo. Só para não levar o problema para ela. O problema tem que resolver aqui. Não levar mais para ele. Tá? Mas ele sabe que eu estou aqui em Jundiaí, sabe de tudo. Só não sabe que eu estou na rua, igual a senhora falou. Eu estou aqui, a dormir. Eu estou no SOS. Mas já dormi na praça. Então, essas coisas eu tento não passar para eles. Entendi. Mas você mantém um bom contato com eles, então, seu Paulo? Eu falo com minhas filhas direto, falo com minha mãe. Isso é muito importante para você, né? Bruna, você pode mutar o seu... Oi? E isso é muito importante para o senhor, né? Esse contato que você tem com a sua família. É o que me fortalece todo dia, entendeu? Tem que ter contato com minhas famílias, tem minhas filhas. Ah, sim. Minhas filhas é a força para estar andando. E para ficar andando, você anda aí. Se você largar de mão, você vai vegetar dia após dia. A minha força é elas. É como estou te falando, se eu arrumar um emprego, me estabilizo, trago elas e pronto, vida que vai seguir. Entendeu? Doutora Adriana, acho que você pode fazer a pergunta para a Alicia. Oi, Alicia. Estão conseguindo me escutar? Conseguem escutar? Então tá bom. Sim, sim. Oi, Alicia, boa tarde. Eu sou Adriano. Muito obrigado por dividir sua história com a gente. E diz uma coisa, quanto tempo você ficou em situação de rua nessa praça que você disse? Durou pouco, quase 3 meses. Graças a Deus. Mas é bastante, né? 3 meses, eu imagino que seja bastante difícil. Para quem nunca tinha tido a experiência, foi um século. Era isso que eu queria te perguntar, porque, pelo que eu entendi, você não teve essa experiência de rua e acabou acontecendo, né? Foi a primeira vez na minha vida. E como era para você? Assim, onde você vivia, onde você comia, onde você dormia, como era para tomar banho, como você fazia para ganhar dinheiro nessa situação? Péssimo. É a pior sensação que existe no mundo. E lá em Araraquara, é muito esse negócio de... As pessoas lá são muito de doar, sabe? Em matéria de dormir, eu tinha meus 2, 3 cobertores, meus travesseiros e tudo. Tinha travesseiro e tudo. Eu era enjoada. Eu dormia nessa igreja que eu falei, na portinha dessa igreja, que eu tinha que levantar 7 da noite. E eu gostava de dormir ali, que ali era um lugar inusitado. Ninguém gostava de dormir, não ficava uma pouca de gente. Era um lugar que eles não iam, povo de rua, sabe? Então eu costumei dormir ali. E dia de terça e sexta-feira, eu ia tomar banho, pegava umas boas marmitas também, numa instituição que tem lá, que é do falecido João Paulo II. Aí toda terça e sexta eles davam comida, eles davam banho, a gente ficava lá. Aí deixava levar umas 2 marmitas para casa, sabe? Para casa, para onde a gente ficava lá, almoço e janta. E toda terça e sexta eu ia lá tomar banho. E nos outros dias da semana a gente saía, como eles falam lá na rua, a linguagem dele, manguear. A gente saía manguear marmita pela cidade, pelos restaurantes. E doava. Tá. Quanto à comida, eu nunca passei necessidade. O terrível é a situação em si, né? Sim, eu imagino. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que desde pequena você já tinha você se assumiu gay já desde muito cedo, né? E já pensava em fazer essa transição. E como é que foi ser trans na rua? Como era isso? Como você encarava? Como você via que as pessoas conversavam com você, conviviam com você? Você acha que isso fez alguma diferença na maneira como essa situação aconteceu? De eu ir parar na rua? Não, como era viver na rua sendo trans? Você acha que isso era diferente? Te tratavam diferente? Você se via de uma maneira diferente? Não, muito pelo contrário. A partir do momento, você diz a partir do momento que eu me lancei na rua para fazer programa, é isso? Entendi. Você diz da minha vida em geral.
Não, lá dentro da prostituição e na sociedade. Nesses 3 meses que você ficou em situação de rua. Entendi. Horrível. Como eu estava falando para eles. Não existe convivência no mundo do povo de situação de rua. Sabe a ilustração que eu dou? Parece um bando de animais selvagens lá da África, mas não que estão se pegando pelo círculo da vida, por tudo ter virado bicho mesmo. A gente vira um bicho, menino. Eu virei um bicho. Eu me senti um animal, sabe? E como eu falei para ela, e como eu estava falando na semana passada, eu sofri menos, apesar de ser tudo isso, ninguém se agredia, sabe? Mas ninguém tinha convívio, ninguém tinha uma palavra de paz, ninguém tinha um abraço, não existe nada disso, não. Não existe nada disso. Mas também ninguém chegava a se atracar, se pegar, não. Mas era até isso. Eu sofri mais preconceito aqui fora do que lá dentro, no mundo dos mendigos. Essa era a pergunta que eu queria fazer no final mesmo. É interessante a gente ver isso, né? Ter um relato tão diferente assim, e a pessoa dizer isso que você disse agora, que sofria menos preconceito lá, em pessoas que estavam em absoluta necessidade, talvez essa necessidade, e todas essas necessidades fizessem com que as pessoas tivessem alguma solidariedade, né? Diferente de uma situação em que as pessoas têm um conforto maior, mas demonstram um preconceito muito mais intenso. Sim. Exato. Entendi. Muito obrigado, Alicia. Eu que agradeço. E só uma outra coisa, antes da gente fazer umas perguntas que fizeram para o Paulo. Alicia, você falou na nossa conversa muito do que você sentia quando você estava na rua, assim, tipo, porque você falou pra gente que não tem nada bom na rua, né? Que te faz querer ficar lá. Absolutamente nada. Exato. E porque eu acho que, assim, a gente está num momento que muito se fala, às vezes, de tipo... não dá essa ajuda, porque senão a pessoa vai querer se manter lá, porque vai querer uma vida fácil, sendo que, na verdade, pelo que a gente teve, não é uma vida fácil, né? Pelo que você contou pra gente. Fácil? Imagina, que fácil, gente. É o inferno em vida. E eu vi as pessoas passarem em volta da praça também, que ali é muita transição de gente, né? Para lá e para cá, o centro da cidade, então o povo vai e volta todo o tempo. E eu escutava pessoas falando ao passar, cochichando, que dó o quê? Tô aí porque quer. Bando de sem vergonha. É terrível. As pessoas julgam muito, sabe? O que não sabem. Uhum. E daí, para também, a última coisa que eu vou falar, que eu acho que tem muito a ver com isso, de como você saiu dessa situação, né, que você estava, que foi justamente por uma ajuda que você teve. Exatamente. Aquilo me deu uma coragem de ver as pessoas acreditando em mim novamente, de me ver como ser humano, sabe? Aquilo foi tudo para mim. Foi dentro dessa casa. Esse casal trabalhava de voluntários lá dentro dessa casa do João Paulo II, que eu ia lá dia de terça e sexta. Aí a gente foi conversando, fiz amizade com eles. Toda vez que eu ia lá tentar numa mesa, nós três cá conversando, eles decidiram me levar para a casa deles, me fizeram o convite. Na hora assim, até estranhei, né? Não esperava uma coisa dessa, mas topei na hora, claro, sem sombra de dúvida. Um teto é um teto. Aí acabei indo para a casa deles. Aí chegando lá, já esquematizado também, e eles falaram para mim que eles trabalhavam numa cooperativa. Eu precisava trabalhar, né? Eu precisava fazer alguma coisa. Não tinha como ficar nessa. Aí nessa cooperativa que eles trabalhavam, eles me levaram lá. Me apresentaram para o presidente. Aí eu acabei sendo empregada nessa cooperativa. E comecei a ganhar um salário mínimo e ajudar eles no primeiro mês. Aí depois eu peguei, aluguei meu cômodo lá no bairro dele, fiquei morando lá no meu cômodo e comecei a trabalhar na cooperativa. Inclusive, que também sofri muito preconceito dentro dessa cooperativa, porque a cooperativa é determinada, o sistema dela setores para serviço mais pesado para homens e setores de mulheres, né? A presidente muito da recalcada, não sei se é por causa de ser trans, de eu ser negra. Não, negra não é porque ela também era negra, né?
Não faz sentido. Apesar que tem nego que tem preconceito de si próprio, mas não vem ao caso. Aí ela me jogou lá no setor dos homens, do serviço pesado. Menino do céu, eu quase morria no fim do dia. Eu já fiz, eu tomo hormônio, tenho silicone, tudo isso tira um pouco a resistência da gente, sabe? Meu corpo não é o corpo que eu tinha lá atrás, masculino. Eu tirei todo o meu hormônio masculino. Então ela judiava de mim pra caramba. Ela só me jogava em serviço pesado, serviço de homem mesmo. Mas, enfim, isso era o de menos. Garra eu sempre tive. Eu cresci na roça, né? Trabalhei na roça até uns 14 anos, então para mim era o de menos. Se ela achava que estava judiando de mim, ela estava me ajudando. Eu precisava de força, me desparecer ali mesmo. Entendi. Alicia, eu tenho uma dúvida para você. Você disse, quando a gente tinha conversado antes, que ser mulher na rua é algo complicado também. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Você diz atualmente? No período que você passou, a questão de violência, de assédio e tudo mais. Lá quando eu estava na situação em situação de rua. Isso. É horrível. Eu ficava impressionado. Eu nunca vi, às vezes, de fato, alguém sendo abusada, sabe? Mas, menina, coitada da mulherada, situação de rua, os homens parecem gavião, urubu, fica tudo em cima ali, assim, sabe? Tudo em cima. Não respeitam, sabe? Não respeitam por ser mulher, não respeitam por ser ser humano. Às vezes eu via a coitada da mulher lá, triste, depressiva, né? Chegava algum cara lá, já queria arrastar ela para um bate, chegar queria beijar. Qual pessoa que tem situação de pensar numa coisa dessa quando está na rua, gente? Era terrível. Muitos deles tentavam assim, tentar puxar o braço, aí tinha muita gente boa lá, já dava aquela maior confusão, já virava uma brigaiada, mas pelo menos entre tudo isso eles defendiam a menina, né? Não deixavam ela ser estuprada. Mas daí já virava uma confusão, uma guerra, um brigava com o outro, mas é terrível. Mulher, judiação. É uma judiação. Não tem chance nenhuma, totalmente vulneráveis. Viram a mercê dos homens. Como antigamente, lá atrás. Vou passar a bola agora para o seu Paulo. Aproveitar um gancho que a Alicia falou aqui, que me chamou a atenção. Me corrija se eu estiver errado, Alicia, mas você contou que em relação a relação das pessoas na rua era um pouco complicado, né? Era muito cada um por si, um ambiente meio hostil. Aí a pergunta para o Paulo... Fica todo mundo junto. Mas aquele junto é cada um por si. Ali não existe união. Sim. E a pergunta para o Paulo é justamente isso que eu queria fazer, seu Paulo. Em relação ao tempo que o senhor ficou na rua, né? Às vezes você comentou que ficou mais de uma. Teve algum vínculo que você criou na rua com alguma pessoa que também estava em situação de rua? Como que foi essa relação com outras pessoas na mesma situação do senhor? Né? Tinha alguma solidariedade, ajuda? Olha, na rua, eu te falar só uma coisa, eu tento andar sempre só. Só não, eu e Deus. Então, tem pouco problema na rua, mas sempre você vai achar alguns problemas. Se você procurar, ele vai vir. Entendeu? Se você se misturar, tipo, não tem muita cachaça, muita droga, com certeza você vai arrumar problema rápido. Entendeu? Então, você tem de trilhar, assim, tentar evitar os problemas assim, de frente. Porque amigo você vai encontrar toda hora. Antes de beber a primeira, você vai ter amigo toda hora. Mas no final desse começo de beber, o final é só choro. É choro, é um machucado. Então você não tem amigo na rua. A realidade é essa. Você pode ter amigo assim, quando você tem alguma coisa no bolso e não deixa saber. E saber que você tem, daí começa todo mundo em cima de você. Então você tem que saber se virar na rua. É muito complicado a rua. E cara que fala, não, porque esse cara é folgado, é isso, é aquilo outro, não quer nada. Mas não é qualquer um que vai aguentar ela. É fácil falar é fácil. Eu quero ver virar uma semana. Você falou, gente que tem uma vida mais ampla, tem mais dinheiro. Uma semana ele abre o bico. Manguear é uma coisa que não é para qualquer um. Guiar a pessoa, vai beber primeiro, entendeu? Daí a pessoa às vezes já dá, entendeu? Só para a pessoa sair de perto dele.
E veio igual ela falou. Isso é um bando de safado, é preguiçoso, é pilantra. Nem tudo isso. Você não é visto na rua. Você só é visto como a escória. Você é obrigado, entendeu? Tem coisa que acontece, você tem que ficar quieto. A humildade é muito pouca na rua. Para homem já é difícil, para mulher é mais difícil ainda. Porque o homem vai se virando de um lado, se esquiva de um lado, se esquiva de outro e se vira. Agora a mulher é mais difícil. Então a rua é um negócio muito complicado para se virar, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Você não sabe o que vem por ela. Você não sabe onde você vai dormir, você, entendeu? Tem a polícia, tem vagabundo, tem playboy, tem tudo. Então você passa a noite daquele jeito, só Deus por nós. Na incerteza, né, Edu? Na incerteza, você não dorme. Você pode, quer dizer, se você beber, você não dorme, você desmaia, porque bêbado não dorme, desmaia. Então acontece isso, cara, vou encher o pão, vou usar droga, tá tudo certo. Mas aí ele já está se entregando, desde a hora que a pessoa se entrega, daí fica mais complicado ainda. Qualquer coisa, daí fica complicado para você conseguir sair dela. Paulo, fizeram uma pergunta aqui no chat para você, perguntando se você sentiu alguma coisa no tratamento da polícia ou nesses agentes de remoção, desalojamento, porque aqui em São Paulo a polícia age de uma maneira violenta. Se você não é só em São Paulo, não é só em São Paulo, em todo lugar. Mas tem aquele negócio, quanto menos você ser visto, né, quando a pessoa está em situação de rua, quanto menos você ser visto, melhor é. Se você começar a ser visto por polícia, por pessoal da cidade, quem te conhece, tudo bem, mas não, está em situação, está dormindo, dá trabalho, tudo bem. Mas a melhor coisa que tem é você não ser visto por ninguém. Você tem que ser visto. Mas se você tiver caído, não é muito bom. Primeiro que a polícia vai chegar, não, é mais um. Se puder, vai jogar na cela, vai me dar um pau e sai andando. Então a melhor coisa é não ser visto. Porque a pessoa, a única coisa que vai fazer é te julgar. Só que não quer saber seu problema. Tem uns que usam o problema, igual o Paulo Guiar. Inventa a história, não sei de onde, mas é um enterrador. Mas cada um se vira do jeito que pode. Eu mesmo não tenho estômago, não consegui, entendeu? Se me der fome, daí eu sou obrigado, porque fome é fome. Mas sai todo dia pedindo, eu não tenho estômago. Primeiro que eu sou um cara chato para pedir as coisas. Muito chato. Então fica difícil. O doutor Adriano sugeriu de perguntar a opinião da Alicia sobre isso. O que você acha, Alicia? Você sentiu, você presenciou algum episódio de violência policial? Não. Esses quase 3 meses que eu fiquei, em questão disso, eu não tive sinal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vi ele conduzindo, apoiando, aconselhando, as poucas vezes que eu via. Mas sabe o que acontece? Eu rodei o Brasil todo. De um estado para outro, de uma cidade para outra, a legislação deles mudam muito. Mudam muito. Por exemplo, na prostituição lá em Presidente Prudente, os policiais são péssimos, dão cacetada na trans, bota na parede. Você chega em Sorocaba, eles são maravilhosos, te orientam, sabe? É muito relativo também esse negócio da polícia, viu? De uma cidade para outra. Eu acho que isso é bom para a gente saber também, né? Porque às vezes a gente fica tão preso dentro da nossa própria bolha, né? Dentro do nosso próprio convívio ali, que a gente acaba não pensando nos outros lugares que a gente não está vendo, né? Eu acho que é justamente isso. É muito relativo. Tem cidades policiais que são maravilhosas, tem cidades que eles barbarizam, tem cidades que eles não têm nem conversa. É muito relativo. Alicia, a Amanda fez uma pergunta para você, vou ler. Alicia, e quando você estava na rua e depois nesse primeiro trabalho, como você cuidou da sua saúde mental?
dos seus pensamentos e dos seus sentimentos? Como você se fortalecia? Sozinha, eu, Deus, meu coração e mentalizando muito. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Em qualquer situação que existe na minha vida, mesmo que seja desesperadora, eu procuro manter a calma. Mais uma dosinha de paciência, que é uma virtude, tudo se resolveu. Mas não fui atrás de ajuda, não fui atrás porque eu não tinha condições de ir atrás de ajuda. Como o seu Paulo disse, a gente tem que parecer o mínimo possível, sabe? Que a gente, sei lá o que acontece. Então, eu saí disso sozinha. Saí sozinha. Arrumei esse emprego. A partir desse emprego que eu arrumei na cooperativa, eu juntei um bom dinheirinho trabalhando. Aí resolvi voltar no meu mundo, dar o pontapé inicial, que é fazer programa. Aí comprei umas roupinhas, fui para Piracicaba, numa casa de uma cafetina que tinha lá falecida já também, que era muito minha amiga, que eu passei por lá muitos anos atrás, tinha consideração dela, e reiniciei. Mas não foi assim, chegando lá, já fui sorrindo, não. Quando eu cheguei lá, elas estranharam. Depois que eu cheguei em Piracicaba, eu saí da cooperativa, voltei à tona para o mundo da profissão, menina, eu fiquei um ano só vendo a luz do... Eu fiquei um ano só vendo a luz do dia, ó, não vendo a luz do dia. Eu acordava, aí o almoço era servido meio-dia, eu almoçava, voltava para a cama, 6 horas eu tomava o banho, ia para a rua trabalhar, ganhava meu dinheiro, pagava minha diária, voltava para a cama, só que eu levantava no outro dia, quase 6 da tarde, para ir trabalhar de novo. Eu fiquei quase um ano nessa vida. Aí eu fui melhorando aos poucos. O que resolveu minha vida mesmo foi quando eu saí de Piracicaba, que teve uma confusão lá também, entre cafetinas, guerra lá. Tive que sair da lá e vir para Jundiaí. Quando eu cheguei aqui, aí sim a minha vida começou a melhorar de verdade. Porque aqui eu conheci anjos na minha vida, que eu não tinha conhecido na outra vez. Uma delas, Sammy Forbes. Seu Paulo, a gente queria saber há quanto tempo você está no SOS e como o SOS tem te ajudado nesse tempo. No SOS faz 15 dias. Esses 15 dias, eu me ajudando, entendeu? Eu me encaminho para serviço não, currículo, os meus e-mails eu mesmo mando, currículo, esse negócio. Na medida do possível, está me ajudando. O que a gente sabe, né? Pelo menos é que o SOS, para quem não conhece, gente, eles fazem todo um trabalho para tentar reinserir essa pessoa na sociedade como uma pessoa que não estivesse em situação de rua, né? Então, eles fazem todo esse acompanhamento com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, que no caso são o Felipe e a Melina, que apareceram aí no vídeo, estão com o São Paulo agora. E eles ajudam a procurar um emprego, a escrever um currículo, a mandar esses currículos. Aí o Felipe, psicólogo da casa, a Melina deve estar ali do lado também. E então é isso, eu acho que eles fazem esse trabalho de tentar também reinserirem, porque a gente sabe que é muito difícil, né, alguém aceitar uma pessoa que, principalmente quem está em situação de rua, mais do que quem já esteve em situação de rua, eu acho, né, quem está nessa situação agora que precisa sair, eu acho que precisa muito desse apoio mesmo, dessa ajuda de alguém mesmo para impulsionar. Assim como a Alicia teve essa ajuda desse casal que levou ela, deu um teto ali momentâneo para ela, depois ela conseguiu ajuda também de uma moça que levou ela para a cooperativa, deu um emprego inicial que ela conseguiu ter um dinheiro. Eu acho que essas são pequenas reinserções que pessoas que têm esses privilégios de não estar em situação de rua, elas conseguem puxar as pessoas que estão nessa situação para voltar para a vida normal delas, assim, para a vida do que elas estão acostumadas, né? E eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aqui, gente? Não sei mais, já me perdi já. Tem uma verdade. Pode falar, Mati. A Bia perguntou no chat se tem alguma forma de acolhimento além do SOS, né? Se tem alguma medida. Ela perguntou assim: há alguma forma de acolhimento, na medida do possível, para além da casa de passagem? Se você já procurou, se você já teve assistência, né, de algum outro lugar. Acho que é para mim agora.
Eu ia responder, né? Sei lá, para quem pode ser, para quem. Aqui em Jundiaí, somos bem privilegiados na rede rua, que a gente chama, né? Então, além da Casa de Passagem, nós temos outros 3 abrigos e mais uma república, que no total compõe, com a Casa de Passagem, os abrigos mais a república, dá um total de aproximadamente 90 acolhidos. Fora os abrigos, a Casa de Passagem e a república, nós também temos o CREAS Pop, que é o centro, é o CREAS especializado para a população em situação de rua, né? Então, lá também tem atendimento com psicólogo, com arteterapeuta, com TO, com assistente social, para fazer, de repente, um direcionamento para algum abrigo, para a Casa de Passagem, ou para aquele que ainda não tem o desejo de sair da rua, mas para que pelo menos ele tenha um local para que ele seja acolhido, para que ele seja ouvido, para que ele tenha as suas demandas ali de saúde, de higiene suprimidas também. Eu vou perguntar... Aí uma... desculpa. Vai, pode falar. Quero perguntar para a Alicia se ela costumava ou costuma usar o postinho ou alguma coisa no SUS, se ela usou nesse tempo que ela estava na rua. Não. Graças a Deus, nunca tive uma gripe, nunca tive uma tosse, nunca tive nada esse tempo que eu fiquei na rua. Graças a Deus. Não precisei utilizar nada. Não tive nada nesse meio tempo que eu fiquei na rua. Uhum. Beleza. E o senhor, seu Paulo, o senhor precisou utilizar o SUS alguma vez enquanto esteve em situação de rua? E como foi, se o senhor conseguiu usar? Médico. Isso. Olha, o SUS eu uso diariamente, porque eu tenho glaucoma, né? Então tem que estar direto, colocando colírio e passando pelo oftalmologista. Uhum. Passei, eu estou até no Braille, né? Uhum. Fazendo consulta com ele lá. Atende bem o senhor lá? Me atende muito bem. De 6 meses eu tenho que passar pelo oftalmologista para ver como que está o glaucoma, ver como está a pressão. Então, direto eu estou usando o SUS. Qual postinho que o senhor vai aqui? Caxambu. É bom lá? Bom também. O Caxambu é muito bom. Pelo menos lá eu fui muito bem atendido no BRAC, né, com oftalmologista, também muito bem atendido. Eu acho que isso a gente volta muito para aquilo que a Alicia tinha falado para a gente, né, das diferenças de cada lugar, de cada cidade, de cada UBS mesmo. Às vezes, dentro da própria cidade, você vai ter, dentro da própria UBS, do próprio hospital, de qualquer lugar, você vai ter profissionais que vão atender super bem uma pessoa, ou seja ela em situação de rua ou não estando em situação de rua. Pode ser isso com qualquer paciente, a gente vai observar isso, mas principalmente com essas populações que são mais esquecidas, mais negligenciadas, que o pessoal já vem com um preconceito carregado. E eu imagino que entre cidades, eu acho que isso acaba se intensificando também. Eu acho que, como o Felipe falou, Jundiaí ainda tem essa rede um pouco privilegiada dessa parte do atendimento ao pessoal em situação de rua. Também vai pensando aqui também um pouco na nossa função mesmo, como nosso projeto. Por exemplo, existe uma faculdade de medicina que tem um projeto que as pessoas fazem só atendimentos com pessoas em situação de rua, que, por exemplo, em uma outra cidade vizinha daqui, por mais que às vezes tenha uma faculdade, não vai ter um projeto como esse, ou vai ter até uma casa de passagem, mas não vai ter um albergue, não vai ter umas cidades menores, sei lá, com uma cabeça um pouco mais fechada, não sei, podem não fazer um atendimento de tanta qualidade assim. Eu acho que isso vai muito também, igual a gente falou da polícia, né, que tem policiamento, as pessoas têm tratamentos diferentes. Eu acho que isso acontece muito também em questão de saúde. Pelo menos a gente que vê a saúde, né, que trabalha com saúde, o doutor Adriano, eu estou vendo ele fazendo assim com a cabeça. Então eu acho que assim a gente tem visões disso realmente acontecendo, né? Infelizmente, né? De não ser algo homogêneo positivamente.
E era isso que eu ia perguntar para a Alicia mesmo, se ela tinha, porque ela falou, né, que ela fez uso de hormônio, né, da hormonização para a transição dela no começo, e eu tinha até perguntado também na conversa que a gente teve com ela tinha falado que tinha usado por conta, né, os hormônios, certo, Alicia? Uhum. E que ela buscava, assim, a ajuda das colegas dela, dos colegas que estavam, das amigas que estavam junto, Farmacêuticos como eles viam que eu era, do mundão mesmo, eu por mim mesmo, eles me ensinavam a altura para aplicar, quantos dedos, aonde você pode, não pode, e por aí eu fui. Então, e é justamente isso, eu acho, por exemplo, às vezes não é o médico, mas vai ser um farmacêutico, que é uma pessoa também, um profissional da saúde, que vai ali fazer um atendimento, porque ele sabe que Tanto talvez... bom quanto de um médico. Então, e por mais que talvez ele até pense, putz, o ideal seria ela fazer o acompanhamento, mas eu acho que é uma situação também de redução de danos, né? A gente pensar que a pessoa é melhor ela fazer o melhor do que ela consegue, nas medidas do que está dentro dela conseguir ali também, para ela fazer bem, pelo menos. Então, a pessoa dá o melhor de informação que ela consegue. A primeira coisa que eles falavam para mim é buscar uma ajuda profissional, lógico, era a primeira coisa que eles falavam para mim. Mas como eles viam que eu não ia mesmo, então eles tentavam fazer o máximo possível para eu não errar. Exato. Eu acho que isso vai muito também da empatia dos profissionais, né? Exato. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Oi, eu tenho, Léo. Na Fala, verdade, gente. eu queria saber se o doutor Adriano tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão do atendimento à população em situação de rua, no SUS, no sistema de saúde em geral, porque boa parte das pessoas que estão assistindo, né, acho que são estudantes de medicina, e acho que vai ser bem importante a gente comentar sobre isso. Tá. Existe o programa, o projeto Consultório na Rua, né, que atende pessoas em situação de rua em diversas necessidades. Então, é possível fazer um acompanhamento de uma mulher gestante que esteja na rua e que, porventura, se recuse ou não tenha acesso, ou prefira não ter acesso a uma unidade básica, e às vezes a pessoa vai preferir não ter acesso. O seu Paulo e a Alicia disseram que foram bem atendidos. O seu Paulo falou que foi bem atendido quando precisou do SUS. A Alicia disse que não houve necessidade no momento de rua, mas às vezes, como vocês mesmos pontuaram, esse atendimento não é, ou acolhimento, ou atendimento não é de uma maneira empática e que acolha, de fato, observe as necessidades da pessoa. E o pessoal do consultório de rua, que é uma equipe multiprofissional e dedicada a isso, tem uma visão já um pouco diferenciada. Então, é possível atender essas pessoas nessa situação, né? Dá para fazer curativo, porventura alguma lesão que seja necessário. É possível fazer tratamento e cuidado de doenças crônicas. Mas é diferente, né? É diferente. Não é o momento do consultório, às vezes é uma situação de higiene difícil, às vezes é uma situação em que não há tanta privacidade, né? Então, é bastante complicado. Existe, então, é uma população que é atendida por um grupo específico. Aqui em Jundiaí, a gente tem equipes que fazem isso, mas o serviço, sem sombra de dúvida, é muito aquém da demanda, né? Precisaria de muito mais equipes e pessoas dispostas a fazer isso. E a gente vê, tem esse lado do serviço de oferta pelo SUS, e tem também o lado da formação do profissional, né? A faculdade tem. Eu falo nossa faculdade porque eu também trabalho nela, né? Então, a nossa faculdade tem esse viés, vocês fazem isso, vocês entendem as necessidades dessas pessoas e vão poder, quando estiverem atendendo, observar as necessidades do seu Paulo, da Alicia, quando estiverem em situação de rua. Mas quantos profissionais, quantas faculdades oferecem isso, né? E aí, a hora que a gente se formar, a nossa formação foi aquela fechadinha, a gente vai aprender a trabalhar no nosso consultório ou no hospital, e o consultório, que é uma necessidade das pessoas, que é algo que precisa de profissionais, não só de médicos, como eu disse, é uma equipe multiprofissional, precisam de outras pessoas, vai ficar sem gente para atender, ficar sem gente para trabalhar, né? O serviço fica mais difícil. Então,
tem esses dois aspectos. Eu acho importante o projeto Novo Olhar também para isso, né? Atender as pessoas e levar essa conscientização para os estudantes, para que a gente consiga formar profissionais com esse olhar. Isso é muito interessante, muito importante mesmo. Boa. Muito obrigada. Adriano, Só uma dúvida. Esse escritório de rua, ele é não governamental, não é? Normalmente ele é gerido pela prefeitura, sim. Tem alguns grupos que atendem pessoas em situação de rua que são não governamentais. Tem a maioria acaba sendo. Mas tem a minha conclusão não é essa, não. A minha conclusão é assim: vocês aí, esse escritório de rua, são órgãos que estão mais acostumados com o público trans, com as travestis, com a loucura das bichas, né? Agora, se tratando da rede pública do SUS, o São Paulo levou a sorte grande, porque aquilo é uma zorra. Vocês que trabalham, sabe, vocês estão entendendo? Vocês já conhecem mais, já convivem. Agora, se tratando em geral do governo, menino do céu, pelo amor de Deus, não é SUS, é socorro, socorro. É um caos aquilo. O São Paulo levou muita sorte. Ele é um homem de sorte, isso sim. Quer comentar? De maneira alguma a gente deve menosprezar os problemas, né? É importante, sim, que a gente veja isso. E acontecem. Por isso que a pergunta, eu acho que fez tanto sentido dentro dessa conversa, né? Saber como você e o Paulo se sentiram quando precisaram desse tipo de atendimento, né? Eu, geralmente, quando eu preciso, eu não vou eu vou mais assim onde eu conheço, né? Tipo, vocês, a Sami, ali no... Como é que chama ali no centro? O COAS, entende? Agora, em hospital, rede pública, assim, eu não vou, não. Fazer o que lá? Fica lá parado na fila, aquele monte de gente transitando para cima e para baixo. Os pacientes lá quase de tapete, para o povo passar em cima. Eu acho que pode falar. Não, é que vocês, o pessoal, né, voluntários aqui do Novo Olhar, eles podem falar, a doutora Adriana também, que a gente ouve bastante queixa, né, do pessoal do SOS em relação aos atendimentos. Então, é até legal mesmo ouvir isso do seu Paulo, que foi bem atendido, porque parece ser uma exceção realmente, né? É uma surpresa para a gente ouvir que em Jundiaí, outras cidades, assim, foi bem atendido, porque muitas queixas, quando a gente pergunta como que foi o atendimento, muitos se recusam a voltar, né, na UBS, no São Vicente mesmo, por conta desse maltratamento. Por isso eu acho também muito importante o contraste da fala do senhor Paulo, que a Alicia fez agora para a gente também, para a gente ter essas duas visões diferentes. E também pensando que numa soma de preconceitos, por mais horrível que seja essa frase, também o senhor Paulo é um homem e tudo mais, por mais que ele esteja em situação de rua, e a Alicia também, a gente pode pensar também que existem outros preconceitos envolvidos também, além da situação de rua, mas o fato também dela ser uma mulher trans, além dela já tendo estado em situação de rua. Então, eu acho que essas somas, infelizmente, elas acabam contribuindo para ter reações diferentes das pessoas, que acabam gerando um atendimento que acaba não sendo bom, né? E eu queria fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para os dois, mas vai ser para os dois as duas. Mas a Alicia tinha falado muito com a gente também sobre a parte... Porque quando a gente está na sociedade, assim, sem estar em situação de rua, muitas pessoas às vezes têm medo, acabam deixando de lado o pessoal em situação de rua, acha que vai assaltar, alguma coisa assim. Só que o que a gente conversou na nossa conversa que a gente teve previamente com a Alicia foi que também as pessoas em situação de rua, elas também têm medo. E eu queria também que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, se a Alicia quiser começar, que você conversou com a gente um pouquinho sobre isso, né? Os medos que você tinha lá. Então, eu acho que é devido à depressão que eu estava também, né? Eu tinha medo de tudo. Quando a pessoa está vulnerável na rua, a pessoa, por mais que a gente tenha, a gente sabe que a gente tem os nossos valores aqui dentro, ali socialmente não tem valor nenhum.
a gente é vulnerável, a gente não tem reação para nada. Eu acho que devido à minha depressão, eu estava com uma depressão muito forte também, eu tinha medo de tudo, Uma criança batia o pé para mim, eu saía correndo. A gente fica muito vulnerável. Eu não sei o que acontece, mas eu tinha medo de tudo. Uhum. Senhor Paulo, você teve alguma dessas sensações, assim, medo de alguma coisa? Como eu estava falando aqui, a abordagem, não, medo a gente tem todo dia, toda noite, entendeu? O problema é a abordagem, entendeu? Depende da abordagem, tem medo, entendeu, da polícia, não que todos são ruins, é o jeito deles chegar, o jeito deles tem, de vez eles conversar, eles não conversam. Vamos colocar, tem 3 numa viatura, sempre vai ter um e vai xaropar. É a mesma coisa, entendeu? Você cola numa banca, se você colar num, entendeu? Como se fala, na maloca, sempre vai ter um que você vai ter que sempre estar com o olho perto, entendeu? Aberto com ele. Você vai te passar a perna. Se ele vê você com celular bom, já cresce o olho no seu celular. Se vê você com tênis bom, a mesma coisa. E vice-versa. Então você tem que estar ligeiro toda hora. É igual ela falou. Você tem que estar ligeiro 24 horas. Você não dorme na rua, você cochila. Estado de alerta. Sempre estado de alerta. Você dorme com o olho fechado e outro aberto. Então todo mundo tem medo, entendeu? Todo mundo tem, não tem quem não tenha medo. Pelo menos um pouco de medo tem de ter. Então tem que estar ligeiro toda hora. Você ficar ligeiro também. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Você dormindo também é muito perigoso. Entendeu? Pode ser, você não sabe o que pode acontecer. O cara pode tocar fogo em você por maldade. Pode acontecer de tudo. Entendeu? Então é por isso que eu estou te falando, a rua não é tão fácil se viver nela. Quem está vivendo na rua não é porque quer. Tem uns que pode até ser, que tem cara que fala que, porque eu sou trecheiro. Eu mesmo não acredito nessa história. Porque a rua é muito complicada. É igual você falou, vai ter pessoas boas, mas vai ter mais pessoas para te questionar que te favorecer alguma coisa. Está entendendo? Isso vai acontecer direto. Uhum. É igual eu falar, se eu for ali manguear, o cara vai me dar para não sair de perto dele correndo. Entendeu? É um modo mais fácil que tem. O que é manguear para eles? Manguear, todo mundo sabe, manguear é você pedir. Você vai manguear, você inventou a história, daí, não, eu sou mangueador, não existe. Mangueador não é uma história sem futuro. Isso não é profissão. Aí você vai arriscar a sorte, levar um tapa. Então, você já viu a reportagem, o cara mete o tapa na sua cara, acontece de tudo na rua. Então, a rua você está sujeito a tudo. Coisas boas e coisas ruins. E tem pessoas boas também, tem pessoas ruins também. Então, é desse jeito. Já aproveitando a fala do São Paulo, chamar a atenção para uma coisa bem importante, eu não sei por que o povo de rua, o São Paulo tem razão dele ficar batendo nessa tecla. Eu não sei por que os policiais encanam tanto com os homens. Às vezes tem uma pista assim, de povo de rua, eles mandam as trans, as gays, quem tiver a sair, manda as mulheres, deixa os homens na roda. Eu não sei porque os policiais têm essa encanação com os homens. Muito complicado, mas é assim mesmo. Esse modelo e assim vai ser sempre. Não vai mudar nunca. Todo mundo que um dia passar por essa situação vai ver o que acontece. Pois é. Lamentável. Só quem está passando, já passou, sabe mais ou menos o que se acontece uma hora. Exato. Pessoal, eu vou fazer uma outra pergunta. Só isso antes, só um recadinho para o pessoal que está assistindo. Vocês fizeram o check-in, preencheram o formulário lá, responderam as perguntas. Não se esqueçam de fazer o check-out agora, só para a gente ter a presença de vocês de novo e ter a resposta de vocês para as perguntas, as mesmas perguntas que tinham antes, tá bom? É um outro link que está aí no chat também, não se esqueçam, por favor. Aí o que eu ia perguntar agora também para os dois, para o Paulo e para a Alicia, é que eu queria saber, assim, agora, sem pensar em a gente como funcionários da saúde, alguma coisa assim, eu quero saber as pessoas sem rotular a profissão, não sei o quê, pessoas que não estão em situação de rua, tipo, o que vocês esperam, assim, ou o que vocês acham que a gente pode fazer, assim, para ajudar, para tornar isso
um pouco menos pior, eu acho, para quem está em situação de rua? Então, eu vou resumir. Vocês, todos os órgãos que têm, todo mundo ajuda da maior vontade de bom coração. Mas para a pessoa ser ajudada, ela precisa querer ajuda. E como o seu Paulo disse aí, não são todos, não vou generalizar. Mas muitas pessoas têm os órgãos públicos como casa, não querem sair dessa vida. Ficam ali empurrando para a barriga, vão comendo, dormem, levantam, saem, vão comendo, fingem que estão interessados em alguma coisa, e por aí vão. Eu tenho certeza que os órgãos fazem tudo possível pelas pessoas, mas as pessoas precisam querer se ajudar também. Não adianta ficar com a peneira esperando cair do céu. Seu Paulo, tem alguma coisa a adicionar também? Meu, eu estou vendo aí ajudar não sei nem como falar para você como pode ser ajudado, entendeu? Os órgãos estão aí, entendeu? Quem tem de funcionar é as pessoas que estão nele. Ajudar, entendeu? Já estão fazendo, então. Só tem de aprimorar. Entendi. Vocês acham que... Pode falar. Entendeu? Se não aperfeiçoar, entendeu? Porque você dá oportunidade, entendeu? Não, vamos ali. Vamos fazer. Não adianta você pegar, deixa eu ver, tem um SOS. Mas pega, come, dorme, no outro dia a mesma coisa. Tem de pegar, entendeu? Sei lá, colocar, apesar que a agência está tudo parada. Tem de abrir porta de serviço. Abrir assim, entendeu? Tem agência, ó, tem tal lugar, está precisando, manda, mas nada funciona. Aqui, quer dizer, funciona assim, você come, dorme, toma um banho, e no outro dia a mesma coisa. Daí você tem obrigado, quer dizer, obrigado já estamos, porque você tem que sair para a rua. Você depende de tudo que acontece, você depende do que os outros falam para você. É regra para isso, regra para aquilo, regra para isso outro. Regra é o que não falta. Está entendendo? Então tem pessoa que acostuma na regra. Não, deixa ela, qualquer jeito está tudo certo. O que acontece que precisa, não sei, é como eu falei, não sei explicar. O que precisa é a pessoa ter dignidade, tá ligado? Precisa de um serviço para ter dignidade, não precisa. Então, assim que funciona. Tudo para você sobreviver, você tem que pegar, ter um bom serviço. Não precisa ser um bom serviço. Mas você precisa estar focado em alguma coisa. A mente vazia só pensa coisa ruim. A pessoa com a mente vazia, meu amigo, não vai pensar coisa boa, não. A cabeça dele está milhão. Então, é isso aí, ó. Eu posso falar para vocês, até agora é isso aí. Beleza. Acho que a Fer tinha pergunta da... Por favor. Pode falar, Adriano, pode. Calma. Eu vou precisar me despedir de vocês, eu tenho que atender uma pessoa agora. Eu queria agradecer muito o seu Paulo e a senhora Alicia pela participação, por dividir essas histórias com a gente. Pode ter certeza de que tudo isso que vocês contaram hoje me faz ver a situação em que vocês estão e pelas quais vocês passam de uma maneira diferente. Podem ter certeza do quanto vocês estão influenciando a maneira como eu entendo os meus atendimentos e como essas outras pessoas que estão aqui também vão entender o atendimento e os pacientes que vão ver no futuro. Então, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Pessoal do Projeto Novo Olhar, muito obrigado pelo convite, não só por hoje, mas pelos convites para fazer as visitas com vocês, para fazer os atendimentos. É sempre um prazer estar lá e continuem sempre com essa visão incrível que vocês têm de ajudar essas pessoas, esses irmãos que a gente tem em uma situação de necessidade. Parabéns mesmo pela ideia e parabéns pela proposta hoje. A gente contar a história das pessoas é diferente de escutar o que elas mesmas têm para dizer, e colocar esse protagonismo é uma coisa fora de série. Parabéns pela iniciativa de vocês. Um forte abraço para vocês todos, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutora Adriana. Obrigada, Adriano. Uma visita lá. Isso. Gente, obrigado. Tchau, Adriano. E, gente, a gente já tá caminhando para o fim, tá? Não precisa também. Fiquem calmos. Infelizmente, para quem está gostando, no mais, a gente está adorando, pelo menos, da gestão. Acho que a Fer tem mais uma pergunta para fazer, né? Sim, eu queria fazer uma pergunta final para vocês, antes de, se alguma outra pessoa, algum outro voluntário quiser fazer alguma pergunta depois disso, qualquer um que estiver assistindo, fique à vontade.
Mas eu queria perguntar para a Alice e para o Paulo quais são as expectativas agora para o futuro, quais são as esperanças, o que vocês esperam aí do futuro? Nossa, eu particularmente estou radiante, graças a Deus. Eu acredito muito que Deus vê o coração da gente, né? Não importa o que a pessoa seja. O que importa é o caráter e você ter um bom coração. Então, por todas as turbulências da vida que eu passei, graças a Deus, eu estou tendo uma expectativa boa de vida. Depois, eu não disse aí, tem uma coisa interessante. Faz 20 anos que eu não vejo a minha família. Desde que eu saí de lá, eu nunca mais pus os pés lá. Eles nunca me viram pessoalmente de trans. A imagem que eles têm de mim é quando eu tinha aparência masculina. Agora me viram por causa das redes sociais, mas nunca me viram pessoalmente. Eu, com a graça de Deus, eu estou nos 40 anos, não posso ficar me prostituindo até os 50, 60, né? Não tem cabimento. A Sami, lá do CAIS, tem alguns cursos muito bons que ela está oferecendo gratuito, sabe? Encaminhando a gente. Eu pretendo fazer alguns cursos para quando eu pretender deixar a prostituição, eu já tenho alguma coisa encaminhada para eu continuar com a minha vida, né? Pretendo fazer uns cursos e agora no fim do ano vou realizar meu grande sonho, que é ver minha família. Então eu estou feliz. Graças a Deus eu estou firmona. E vou tentar um rumo para um futuro melhor, né? Cada vez melhor. Começando pelos bons cursos, sem alicerce, não tem como me encaixar lá no mercado de trabalho lá na frente, né? Então eu começo já, que quando eu resolver parar, eu já tenho de onde continuar novamente. Muito legal, Alicia, muito obrigado. Acho que a gente ouvir isso de uma pessoa que não esteve em situação de rua, depois esteve em situação de rua e agora saiu da situação de rua, tem uma ocupação, tem um emprego e ainda quer fazer mais coisas no futuro, aprendendo, estudando aí. Eu acho que isso é muito legal para a gente dar um embasamento muito legal. Seu Paulo, e você? A meta é passar essa coronavírus, né? Arrumar um emprego, trazer minhas filhas e tá tudo beleza. Conseguindo fazer isso, tá de bom tamanho, por enquanto. Depois tem outros planos. Aí para frente aparecem outros planos. Mas, por enquanto é só isso mesmo. Que legal, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta que não conseguiu fazer ou pensou depois, manda para a gente. Depois a gente pode, qualquer coisa, combinar aí com a Alicia ou com o Paulo para a gente pedir para eles responderem, sei lá, alguma coisa. Não sei, estou inventando isso da hora, então se eles não quiserem, vocês falam depois para a gente. Mas é isso. Não se esqueçam de preencher o forms do checkout, o pessoal que está assistindo. E é isso, gente. Tem mais alguém que quer adicionar alguma coisa? Eu quero, Fer. Léo. Eu acho que foi muito legal essa discussão que a gente teve hoje, principalmente pelo fato de que se aqui a gente tem duas histórias totalmente diferentes e com pontos de vista totalmente diferentes, imagina, tipo, mundo afora, sabe? Não dá para generalizar de jeito nenhum quem tá na rua, não dá para criar uma pessoa e falar, nossa, tá por esse motivo, tem essa história. Não, não é. Cada um tem a sua vida, cada um tem sua história, e eu acho que é o que o seu Paulo falou, é dignidade, sabe? Todo mundo tem direito e eu acho que a gente precisa acabar um pouco essa estigmatização e tentar ver realmente o que está por trás de tudo isso. É isso. Muito obrigado vocês dois, Alicia, seu Paulo. Vocês foram essenciais para a gente hoje. Acho que seu microfone está travado, Alicia. Tá, desculpa. Eu que agradeço pela visibilidade, gente. Toda sua. Felipe, tá aí. Obrigada aí de novo, viu, Felipe, pela ajuda. Tamo junto, eu que agradeço. Vocês são lindos, maravilhosos. Cadê o Héctor? Pois é, sumido, não sei onde está. Pois é, não se manifestou hoje. Mas eu acho que a gente manda um abraço para ele. Por favor. Gente, só deixa eu falar uma coisinha. Fale. Só deixa eu falar uma coisinha sobre aquilo que a gente estava falando dos órgãos aí, vocês podiam fazer para ajudar o povo. Gente, vocês fazem tudo. Vocês fazem um trabalho maravilhoso.
O que eu digo aqui, as pessoas que são vulneráveis têm que ter mais um pouquinho de garra, de força, porque os órgãos dão toda a força possível. As pessoas têm que se apoiar nisso, pegar as ferramentas e trabalhar. E as pessoas... Pode falar, esse grupo de vocês, de coração que eu falo, é sensacional, porque o que eles mais esperam aqui, pelo menos o que eu sinto deles, quando depois eles vêm para conversar comigo, não é tão somente um tratamento, uma guia de exame, uma UBS para eles fazerem algum tipo de tratamento. Às vezes, o que eles mais esperam quando eles sentam com vocês é que vocês realmente estejam com os olhares atentos para eles, com os olhares voltados para o coração deles, com que vocês estejam vulneráveis para eles também, entendeu? Para que, através da vulnerabilidade de vocês possam alcançar a vulnerabilidade deles também. Porque todos nós somos vulneráveis, todos nós passamos por momentos difíceis. E se a gente não se reconhecer enquanto isso, a gente não se reconhece enquanto ser humano. E aí, quando vocês sentam diante de uma pessoa que vocês mal conhecem, e vocês ouvem uma história de uma pessoa que vocês nunca ouviram na vida, e essa pessoa, às vezes, ela traz uma queixa de dor de cabeça, aí depois ela vem para mim, Felipe, eu nem estava com dor de cabeça, eu só queria passar com eles mesmo, vai para desabafar. E isso é um reconhecimento. Eu queria falar para vocês que muitos deles passam com vocês porque vocês demonstram amor. Porque antes de vocês serem excelentes profissionais, vocês têm uma paixão e um amor por aquilo que vocês fazem. E isso vai fazer total diferença na vida de vocês, na carreira de vocês, quando vocês se formarem, independente da pessoa que você for atender, do mais rico ao mais pobre, do mais feio ao mais bonito. Infelizmente, de algum palmeirense ou de um corintiano como eu, vai ser mais fácil atender um corintiano como eu, obviamente, e o Corinthians, enfim, não é esse o ponto. Mas eu queria falar com vocês... Fica aqui, corintiano aqui também. Você é corintiano? Tem até tatuagem, cara. E que é um reconhecimento, é uma forma de... Talvez eles nem falam, talvez eles falam isso para vocês, mas talvez não falam. Mas para mim... Falam. O trabalho de vocês é lindo. Eu recebo relatos incríveis do trabalho de vocês. As pessoas de rua estão apaixonadas por vocês. Tem uns que eles são meio assim, Felipe, eu não tenho nada, mas eu posso passar? Eu falei, pode, filho, inventa uma coisa lá, fala que você está com dor de cabeça, não tem problema. Pode passar. Pode mesmo? Pode. E aí é o momento que eles têm para passar com vocês, entendeu? Às vezes ele não quer se abrir para mim, não quer se abrir para mim, quer se abrir para alguém de fora, sabe? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que só de vocês, às vezes, vão ter contato uma vez na vida com essa pessoa. A gente sempre vai afetar o outro. E a gente sempre afeta o outro, ou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. E vocês sempre nos afetam. E vocês sempre nos afetam de uma maneira positiva. Vocês são lindos. O hétero Tori é o mais lindo de todos, porque ele é corintiano e ele sempre curte minhas publicações do Corinthians lá. Um beijo no coração de vocês. O Matheus também. O Matheus é muito bonito, por sinal. Obrigado. Ele vai se achar depois, Felipe. O que você vai fazer, Felipe? Deixa eu ver você. Jesus Cristo e São Jorge abençoe a todos. Fala aí. Eu vim falar de novo. Não, tá bom já, né? Obrigado. Então é isso.
Obrigada, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Viu? Valeu. Beijão, Muito gente. obrigada, gente. Até mais. Um beijo. Muito obrigada, Tchau pra todo gente. mundo. Tchau, gente. Valeu, Rodrigo. Falou, mano. Tome o bolo aí.